Gravação iniciada, presidente. Retomando aí nossa pausa de café, nós estamos na pauta do dia 27, da manhã, das 9 horas, continuando. Depois que nós julgamos os processos de 138 a 143, vamos continuar com o processo também na área aduaneira, também de minha responsabilidade, relatoria. Agora é a empresa Teconswap. Eu vou iniciar com o processo 11.968.720095/2001, item 144 da pauta. Então, eu vou começar com a relatoria, tá? Eu já, aqui de início, eu peguei já o resumo do voto da Delegacia de São Paulo. A empresa a Teconswap, ela é operadora portuária, uma das empresas que opera no Porto Suape, que é um porto alfandegário, são várias empresas operadoras, e a Suape, ela aqui, em resumo, ela sofreu uma penalidade prevista no Decreto-Lei 3766, por descumprimento Decreto-Lei 1455/96, artigo 23, parágrafo 3º, onde ela foi autuada porque houve a saída de mercadorias, de containers, sobre seu controle, sem autorização da Receita Federal e sem despacho de exportação. A empresa exportadora tinha feito o registro da declaração de exportação. Os containers estão aqui. Então, esse resumo que eu estou trazendo do relatório fiscal da primeira instância de São Paulo, e realmente é o Siscomex Carga. Então, são 2 containers, haviam conhecimentos e manifestação, e a empresa que embarcou foi a MC Washington, com destino ao exterior, sendo Porto Suape ao exterior. E a alfândega, no Serviço de Vigilância e Repressão, a SAVIG deles, fez uma fiscalização e aonde pegou essa empresa que exportou os contêineres, mas as declarações tinham sido canceladas. E o operador portuário é regra que só pode embarcar uma carga depois que tiver feito a conferência aduaneira da exportação, né? Atual IN 1702, na época que a IN ainda era 2894. Então, foi feita a DDE, tinha nota fiscal, mas só tinha um detalhe: ela caiu, o sistema derrubou a declaração, porque não houve o despacho, não houve a conferência da carga. Então, simplesmente, o Teconswap resolveu embarcar a carga e autorizou o embarque, e a carga foi embora. Saiu do território aduaneiro, uma exportação sem despacho. E aí a empresa, por sua vez, na impugnação, assim como faz na peça de recurso, reconheceu de fato que ela teve responsabilidade, porque ela era operadora logística, ela não poderia ter embarcado os containers, né? Uma vez que não foi feito o despacho, em 18 de março não tinha despacho ainda feito, ou seja, não foi desembaraçada, e ela alegou que, de forma prévia, ela foi e, enfim, fez a declaração, né? E que a penalidade que está sendo aplicada é o que acontece, foi a conversão do valor que ia ser dado perdimento, não foi dado perdimento, a mercadoria foi para o território estrangeiro, então cobrou-se o valor da mercadoria do armazém pelo ato de embarcar uma carga que não tinha declaração de exportação. Basicamente é isso, né? E, enfim, aqui foi aplicada a penalidade, 100%. Ela entendeu que não devia aplicar, porque ela achou que fez uma denúncia espontânea, então ela citou 138 do Código Tributário Nacional e 102 do Decreto-Lei 3766, parágrafo 2º, que é da espontaneidade, e que entendeu que não houve prejuízos à operação de exportação no país, porque foi feita uma exportação, e alegou isso, enfim. E aí solicita afastamento. A delegacia manteve a penalidade, né? Aí tem o acordo que eu trouxe rapidamente, perda de perdimento,
não tinha possibilidade o afastamento da denúncia, porque não é o caso, só poderia ser aplicado para o segundo 102 lá, se não fosse pena de perdimento, que é justamente a exceção, que não tem essa aceitação de denúncia espontânea. E, enfim, aqui, no caso desse acórdão, foi feita a questão de razoabilidade e proporcionalidade, que não está aqui no recurso, e a caracterização de dano erário, que é o fato de simplesmente não registrar a operação por si só, foi um prejuízo ao controle aduaneiro, administrativo, ao controle fiscal e o cambial, né? Porque fugiu tudo ao Siscomex, então saiu tudo por fora. E, enfim, aí a empresa tomou ciência disso em 2/1/2018. Em relação ao recurso agora propriamente dito, né? Enfim, sustenta as mesmas argumentações, né? Que exerceu a denúncia espontânea, que não teve prejuízo ao erário, e sustenta fortemente isso, né? E, enfim, foi nisso que ela trouxe os seus argumentos para essa defesa, nesse recurso. E eu já daí parto por voto. O recurso atende todos os requisitos de admissibilidade, por isso tomo conhecimento. E no mérito, quanto a essa denúncia espontânea, ele alegou que ele próprio teria levado a notícia à aduana e que trouxe à tona os fatos, com a fim de colaborar com a Receita Federal, né? Ele, inclusive, diz que houve uma boa-fé, que o operador, a pessoa, que existe alguém lá que autorizou o embarque, um funcionário se distraiu, foi uma distração, que não viu que não tinha despacho de exportação desembaraçada ainda, ou seja, não tinha conferência. Não havia mais ADR, na verdade. Mas que os registros... claro, existe o registro, né, que na época é a questão cambial, que é vinculada ao despacho, que é a questão material da carga na exportação. Então, ele alega que tinha um registro, quer dizer, ele ficou muito antenado no registro, mas não na declaração, porque uma coisa é vinculada à outra. Mas, nesse caso, não existia mais o despacho. E ele diz que essa multa é uma cobrança tributária, e aí eu já entendo que não, porque é de natureza administrativa, né? Ou seja, é uma penalidade, porque houve um descumprimento do processo de exportação, então houve a conversão da penalidade, ou seja, a carga ia sofrer perdimento, né? Essa penalidade eu entendo de natureza econômica e não tributária, por quê? Porque uma mercadoria em circulação na economia de forma irregular, sem cumprir os objetos administrativos e mesmo tributários, você cria uma concorrência desleal no mercado, né? Uma pessoa que se favorece com a entrada ou saída de uma mercadoria sem o controle, ele está fugindo aos gastos e torna a operação dele mais econômica. Então, eu vejo sobre a visão de uma ordem econômica aqui, dentro da área aduaneira. Então, assim, eu não aceitaria. Claro que sim, aí sim, o decreto 3766, ele traz essa contextualização idêntica ao 38, mas como aqui no caso há uma previsão que não se aplica quando essa penalidade, ou seja, essa denúncia espontânea, a penalidade é o perdimento, que é o caso dele em concreto. Então, ele não teria o abrigo dessa denúncia espontânea. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu possa colocar. Estou tentando resumir. O valor total da multa é 208.404. O fiscal se baseou nas notas fiscais de exportação, porque são os valores FOB, né? Então, esse valor é o que vai para o registro de exportação e é vinculado e depois é convertido na moeda estrangeira. Também eu citei aqui que não se aplica o CTN, até porque não teria arrecadação tributária, porque a alíquota aqui a praticada é 0, a alíquota é 30, mas a praticada aqui foi 0. E o Código Tributário Nacional, né, eu sigo até a linha do Trevisan, né, também, eu já vi alguns votos dele, que eu entendo que o Código Tributário não é passação de ato ilícito, né? A ilicitude aqui
é fugir aos controles aduaneiros. É direito administrativo e não do viés tributário. Enfim, deixa eu ver aqui o que eu posso mais aqui colocar. Faço a explicação do porquê que não entendo que houve área tributária, e sim mantém o regulamento aduaneiro, né? Faço citação do 591, faço a citação do 28, da IN 28, que determina a necessidade de realizar as informações por parte do armazém, na necessidade das informações para o desembaraço, que é o fato gerador da transposição, o embarque ou cruzar a fronteira. Então, essa informação não existia, o fisco não conhecia. A presunção que a carga estivesse lá, depositada para exportação, aguardando um novo despacho, um novo momento, coisa que foi ludibriado o fisco. A responsabilidade dele, enfim, eu afasto aí o CTN, aí eu entro aqui no artigo 102, parágrafo 2º, que fala da denúncia espontânea. Aí o artigo 102 realmente fala, né, a denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, pagamento do imposto e dos acréscimos, exclui a imposição de correspondente penalidade. E aí o parágrafo 1º fala, olha, não se considera espontânea, tem lá a situação que não é dele, mas tem o parágrafo 2º. A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidade de natureza tributária administrativa, com exceção, e aí ele entra na exceção, das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. É o caso dele, né? Porque ele descumpriu o decreto-lei, o artigo 105, inciso 1, onde está lá que se aplica a pena de perda de mercadoria em operação de carga e descarga, quando essa mercadoria seja sem ordem e por escrito da autoridade aduaneira, ou seja, é necessário o despacho para autorizar a exportação. E essa formalidade não foi observada pelo armazém que autorizou o embarque de forma irregular. O artigo 23 do 4.000, no decreto 45576 também está lá, né, considera-se dano, nas hipóteses do artigo 104, inciso 1 e 105 do decreto 3766, que é o dano erário, que nesse caso é a conversão da penalidade do valor da mercadoria em cima do valor declarado, no caso, a multa fiscal, né? Então, as infrações previstas no caso serão punidas com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria na importação ou o preço constante de respeito fiscal do documento equivalente na exportação. Então, é justamente o caso, era uma carga que tinha que ser apreendida, fugiu de todos os controles e seguiu o rito do decreto no PAF, o 70325. Então, foi feito o auto de infração em cima do valor de 18 mil e pouco, né, referente a essa operação. Ou seja, o TECOM descumpriu claramente isso. A questão da boa-fé dele fica afastada pela aplicação do artigo 94 do Decreto-Lei 3766, que é muito claro, constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe na observância da pessoa jurídica, no caso, das regras estabelecidas no 3766 e disposições complementares, que é o caso da própria N28, que prevê lá a situação da obrigação dele. Mas o que a gente pode citar é justamente a responsabilidade dele, que é conjunta o artigo 95, que foi citado também no auto de infração, e aqui eu mantenho esse texto, eu importo do auto, que ele responde pelo artigo 95 de forma conjunta ou isolada, de qualquer forma concorra pela prática. Então, ele concorreu porque ele praticou a colocação da carga no navio, né? O navio recebeu o contêiner, enfim, e foi ele que foi autuado. Então, em relação a esses argumentos, eu não aceitei, só para não... o texto é longo, eu não aceitei justamente essa denúncia espontânea por todos esses motivos, né? Não houve a denúncia espontânea, nem pelo 138, que não é norma tributária, e nem pelo 102 para o segundo, porque foi pena de perdimento. Isso já me adianta um pouquinho, porque na frente o item B ele cria argumentação em relação aos descumprimentos de princípios constitucionais e ausência de prejuízo. Eu entendo que não, essa argumentação não é razoável, porque, enfim, em pese de não ser importador e não possuir a relação direta
ele tem um vínculo com a exportação, porque ele recebeu em confiança uma mercadoria e tinha que manter todos os controles necessários dessa situação e tem que arcar conforme a norma determina. E foi comprovado que todo o trâmite foi a revelia do Siscomex. Ele teria que seguir os princípios do Siscomex para se preservar, porque ele recebe a informação no sistema que houve a conferência física da carga na exportação, só a partir daí que ele poderia colocar isso à frente. E o TECOM, SUAP, na área alfandegária, sabe dessa responsabilidade, sabe dessa implicação que está na N28, e a revelia de tudo isso, ele promoveu a saída sem a necessário desembaraço da carga. Aqui eu trago alguns argumentos da responsabilidade, da imposição do controle aduaneiro, falo do artigo 2º do regulamento, artigo 3º, que é a capacidade da figura do alto na área portuária, artigo 5º, que é a responsabilidade do armazém do controle dessas cargas, então isso está no regulamento e não tem como fugir essas responsabilidades, e em nenhuma hipótese ele poderia ter permitido algo que não existia no mundo jurídico aduaneiro, ou seja, não tinha processo de exportação, né? Aquilo estava nulo, teve que ser retomado um novo despacho, enfim, e conforme eu já falei, né, ele tem responsabilidade. A questão da razoabilidade, a própria Lei 9784 determina que os atos da administração sejam razoáveis, e eu entendo que foi totalmente razoável, porque foi de acordo com a lei, a autuação não escapou à norma legal, constatou o fato, enfim, essa argumentação não é desproporcional, porque é uma norma vinculante. O artigo 23 do decreto de 1455 expressamente determina a aplicação da penalidade, uma vez que a carga ia ser dada perdimento, e não foi, porque o armazém deixou que essa carga saísse. É praticamente o que já estava na questão anterior, eu aqui só replico, não tenho muito o que fugir, é um fato constatado, fato e norma, então objetivo. Aplico de novo o 3766 no artigo 105, combinado lá com 23, que é a conversão do 1455/76, inciso 4, parágrafo 1º e o 3º. Resumidamente, a única coisa que eu falei aqui, em relação ao acórdão que ele recorreu, que eu fiz um comentário aqui só um pouco a mais, é que o CARF não há necessidade da unidade do órgão ACOR, né, da delegacia, entrar em matéria constitucional, né, porque o CARF já falou que o CARF não é competente sobre isso, então a gente nem tem que se debruçar sobre constitucionalidade, que é o acórdão, a súmula 2 do CARF, então isso também afastaria de tecer coisas sobre isso. Aqui no meu voto eu discorro bastante sobre essa questão da diferença do controle administrativo e tributário, que aqui é a matéria de natureza administrativa e direito aduaneiro, que é essa composição. Aí, uma vez que eu não aceito esse argumento, ou seja, por tudo que eu expus, eu também não concordei com isso, né? Ou seja, deixa eu botar só o título aqui para não errar, que são vários itens, e realmente não há que se falar que houve descumprimento de nenhuma norma constitucional, né? De fato, a autoridade atuou dentro do princípio da legalidade, enfim, não houve extrapolação, a norma é vinculante, então não há que se falar em razoável. E a matéria constitucional, não vou me debruçar sobre ela. Cada súmula 2. Já na linha C, eu trago outra argumentação, ele traz que não haveria dano erário, não caracterização de dano erário, que é outro argumento de defesa, que eu vou rebatendo aqui, procedimento de exportação e desembaraço sem qualquer vício, irregularidade, erro do Siscomex. Olha só, não dá para imputar ao sistema CUL, né? Ele está querendo imputar ao carteiro a notícia triste, né? A notícia triste é que não tinha declaração de exportação desembaraçada. Ele tinha que abrir o envelope e ler, não tem carga, não posso embarcar a carga. E ele, a contrário senso, ele promoveu o embarque. Então, ele tinha a responsabilidade de saber, e aí foi que ele falou naquela história que foi promovida por um descuido do funcionário. Veja bem, não há que se afastar isso, porque, de fato, houve dano. Claro que houve. A carga saiu do território brasileiro sem acompanhamento de natureza nenhuma.
Né? Ele, na minha opinião, inclusive, ele merecia outras... Eu, se até tenho uma visão, assim, só fazendo um adendo, penalidade em cima do controle do alfandegamento dele, porque isso é um descumprimento, para mim, passível de alguma penalidade também em relação ao alfandegamento. Ou seja, ele descumpriu o Siscomex, ele descumpriu a posição dele, não cumpriu o que fala a N28, então a aplicação é correta do artigo 23 do 1455, que enquadrou ele, remeteu ele ao 105, que, por sua vez, é a questão da aplicação da pena, porque ele descumpriu a ordem da fiscalização, que é no sistema. Então, aqui não se trata só de meros prejuízos, porque ele alega que a empresa exportou, né? Ou seja, ele usa aquela expressão lá da década de 70, né? Só que de forma abusiva. Exportar é o que importa. Não é bem assim. A exportação é importante para o país, a empresa pode ser que receba lá, inclusive tem a questão cambial, que para mim isso é uma questão que está estranha aqui. Na verdade, a empresa vai ter que fazer uma retificação de despacho, ele precisa ter o câmbio, o Sisbacen tem que estar vinculado a despacho de exportação para entrar a moeda lícita, que é de curso forçado. Então, esses argumentos dele não prosperam de forma nenhuma. Pelo contrário, isso criou uma desordem no processo de controle cambial do país. Isso do ponto de vista do câmbio. Do ponto de vista aduaneiro, é simplesmente descumprir ordem de autoridade. Não é passível isso. Né? Se for permissivo, se for aceito isso aqui nesse voto, a gente estaria abrindo um precedente perigoso que daqui para frente todas as cargas poderiam ser exportadas por descuido. E isso não é nada, enfim, não é presumido, não é razoável, e a lei assim define como um dano erário, e por todo exposto eu reconheço o recurso voluntário, mas nego o provimento do seu mérito. É assim que eu voto. Coloque em votação, por favor, se alguém tiver algum acréscimo, observação. Pode falar, doutor Oswaldo, e depois doutora Fernanda. É a Fernanda, eu só disse que a Fernanda que ia falar, eu não tenho nada para dizer. Não, na verdade, eu só queria tirar uma dúvida bem simples, não tenho nada a acrescentar em relação ao voto. Matéria da emenda foi colocado imposto de importação. Tem algum aspecto de imposto de importação que é narrado aqui? Tem sim. Tem. Porque o que acontece? Ele, quando usou o Código Tributário, ele trouxe para ele assim, olha, o Código Tributário diz que quando eu faço a denúncia espontânea e não haveria prejuízos, eu não teria responsabilidade, né? A denúncia espontânea afastaria essa penalidade. Mas eu chamo a atenção dele que não, né? Primeiro que existe imposto de exportação no Brasil, né? A questão é que as pessoas confundem que a alíquota é zero. Não, imposto de importação. Exportação fica bem claro, mas a matéria que esse caso foi alocada foi importação. Na realidade, o artigo 105, a perna de perdimento, são as operações de carga e descarga em qualquer veículo. É o artigo 105, inciso 1. É nisso que eu estou pegando. Tá? O artigo 105 fala, aplica-se vamos lá, devagarzinho. Não, é só porque me parece que não é um caso de que a matéria está equivocada ou de algum fato que eu desconhecia. Não, é carga destinada à exportação. O fato havia um container, 2 containers, havia registro de exportação, nota fiscal, e aí você entra com, na época, era envelope, né? Não era eletrônico, aí apresenta ao fiscal. Isso eu conheço porque eu trabalhei com esse tipo. O procedimento, Tom, está perfeito, não é isso. A única questão que para mim ficou, que a minha questão é o de preenchimento da ementa, do assunto da ementa. Eu acho que sim. Mas é porque na DRJ também foi colocado matéria e imposto de importação. Aí a minha única dúvida tem algum aspecto de importação que foi trazido? Mas foi erro de preenchimento do assunto na ementa. A gente não está deixando nada de lado, mas eu também achei, não faz nenhum sentido. Carlos, foi meu erro, será? Não. Não, foi lá embaixo. O modelo também está errado, provavelmente porque você inspirou a DRJ. Eu espelhei da DRJ. Isso aí talvez seria... E a aplicação sem ordem de carregar a carga. É isso. Não, perfeito. Não, é só por isso, porque eu fiquei perguntando, cadê a importação aqui? Posso até, olha, sinceramente não me recordo se também passei, porque a gente, enfim, pode ter. Agora, aqui na minha ementa, eu botei
pena de perdimento, denúncia espontânea e impossibilidade. E mas lá em cima, o assunto, olha o assunto lá em cima. Então não é relevante. A minha pergunta era só se isso trazia alguma questão de matéria que a gente precisava conhecer. Doutora Fernanda, desculpa, olha, foi tão absurdo isso que eu não entendi sua pergunta. E tem razão, a emenda está errada, é imposto de exportação. Já estou consertando agora e agradeço a colocação, porque o tempo todo eu falei de exportação, realmente a emenda... Exatamente, eu estava esperando a parte que a importação ia aparecer. Eu mesmo posso ter copiado de uma boneca, desculpa a expressão, boneca, de um espelho e ter trazido a palavra importação, tá? Mas a exportação... A DRJ usou. A DRJ usou. Eu agradeço muito a atenção dessa turma atenta, a esse conselheiro desatento que foi. Obrigado. Tirando essa questão material, tem mais alguma colocação? O doutor Marcos, por favor. Doutor, só uma observação ali, não sei se você chegou a colocar... Não. Então, não sei se você chegou a colocar no voto ali, mas essa questão de dano ao erário cabe àquela súmula 160 do CARF. Não me recordo ter colocado, não. Deixa eu dar uma olhadinha só um minuto. Posso complementar com maior satisfação, doutor. Só dar uma olhadinha aqui na súmula. Você está com ela em mãos aí, aberta? Tô aqui. Você pode ler, por favor? Que eu não estou com ela aqui. Então, aqui, aplicação da multa substitutiva do perdimento, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455 de 76, independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições. Aqui como não houve imposto, eu acabei acho que não colocando por isso, porque foi alíquota zero, não tinha arrecadação. Por isso que eu acho que eu não usei. Aqui na justificativa de dano ao erário, ele disse que não teria nenhum prejuízo. Né? Não, mas é que o dano erário... Não teria nenhum valor a ser recolhido. Né? Não, na verdade, a valoração que eu dei ao controle, veja bem, são 3 vertentes, né? Cambial, tributária e administrativa. E eu foquei muito na cambial e muito na administrativa. Tributária eu não entrei porque a alíquota era 0. Então, assim, eu posso até adotar, mas a princípio eu não como não vi o imposto, é 0 de imposto, realmente não houve prejuízo ao imposto, porque não tinha imposto. Imposto não ia haver. O que não houve foi registro econômico das operações do Siscomex. E o desrespeito total ao controle aduaneiro. Ele rasgou o controle aduaneiro. Então, eu fiquei mais focado nisso, no controle aduaneiro e não no tributário. Até porque eu afastei até o CTN aqui da matéria. Eu me vinculei só ao Decreto-Lei 3766. Eu não usei o CTN, não aceitei o CTN. Então, eu não trouxe a súmula. Foi por isso, Marcos. Ok? Só para esclarecer. Eu devo ter visto na época, você desculpa, Marcos, mas eu não tenho, minha memória às vezes falha. Mas provavelmente eu não adotei, foi por isso, tá? Por isso que eu não impliquei. Só fiquei na via A, eu achei que do jeito que estava exauriu, né? Está espancado, né? Não tem para onde ele correr. Descumpriu o decreto, descumpriu a IN, rasgou o processo administrativo e cambial. E o tributário, como até a doutora Fernanda colocou bem, né? Não tem imposto de importação, a alíquota é 0, entra nesse médio. Mas, enfim, é assim que eu faço o voto. Alguém gostaria mais? Lázaro, alguém gostaria mais? Não? Então eu vou botar em votação. Como é que votam vamos na ordem, doutor Lázaro, como é que vota? Com o relator. Perfeito. Doutor Oswaldo? Acompanho o relator. Fico muito feliz, doutor. Doutor Carlos? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Marcos? Acompanho o relator. Doutora Mônica? Maria Eduarda, acompanho o relator. Maria Eduarda. Sem problemas, acompanho. Obrigado, doutora, desculpa. Estou pensando numa pessoa. Doutor Leonardo, como vota? Acompanho. Tá, muito obrigado. Então, por unanimidade de votos, conforme eu falei aqui, reconheço do recurso e, no mérito, não dou provimento ao recurso, ao recurso. Então, reconheço do presente recurso voluntário e nego provimento a ele. Então,
esse somente o item 142 da nossa, 144 da nossa pauta. Continuo eu, agora o item 145. Vou abrir aqui o voto, só um segundo. Está na pasta da turma, já coloquei lá, mas eu vou usar um outro caminho aqui. Com swap, 145. Deixa eu ver se está certinho aqui. Não, esse processo não está certo. Não. Só um minutinho, que eu estou abrindo o processo errado. Pessoal, eu acho que eu coloquei um processo enganado na pasta. Se alguém puder acessar, por favor, só dá uma conferida se o cabeçalho do processo está batendo o 2010-22 ou se não é o anterior, o 145, por favor. Que eu acho que é o capítulo anterior, né? Então, por favor, desconsidere que eu vou colocar agora o correto, tá? Houve aqui um erro da minha parte. Deixa eu copiar. Conversão em perdimento em multa. Nomear. Vou botar 145. Na hora de fazer novo. Vou chamar 145 novo, que é o atual, ok? Não, deixa eu fechar aqui, não posso fazer se estiver aberto. Tá. Renomear. Infelizmente, eu copiei um processo equivocado. Quando eu fui abrir aqui, eu percebi pelo número. Atual. Vamos ver se agora vai. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu fechar tudo. Tá. Acho que agora vai. Renomear. Desculpa, pessoal. Novamente. Novo. Inválido. Renomear o processo, eu não estou conseguindo. Não estou entendendo. Senão eu vou botar o nome que está aqui mesmo e eu aviso a vocês. Vou tentar a última. Não estou conseguindo. Eu vou copiar ele. Ele está com conversão de perdimento em multa. Eu vou colocar agora na pasta, ok? Desculpa, depois eu dou um nome mais apropriado, mas eu, infelizmente, não estou logrando o êxito em colocar o nome. Ele entrou agora, está aí, está escrito conversão de pena de perdimento em multa, ok? Armazenada 2010, irregular. Eu vou abrir aqui agora, eu vou ler o texto. Presidente, se eu puder sugerir para resumir o relatório e o voto, para a gente acelerar um pouco o ritmo. Eu vou tentar. Eu agradeço, Leonardo, eu vou tentar. Porque a minha memória, são muitos processos e a minha memória não registra todos os fatos para eu poder, mas vou tentar fazer na maior brevidade possível. É interesse de nós todos. Eu agradeço, viu? Mas... Muito bem, agora eu consegui abrir o voto. Bom. Correto. Aqui a situação também a situação aqui é o container que também
houve uma classificação, a questão foi uma conferência de uma carga que veio, aqui é um processo de importação, a carga registrada no conhecimento de embarque tinha um peso de 27.531 quilos, e, resumidamente, a carga, quando foi a presença da autoridade, perdão, a carga, quando desceu e entrou na posse do armazém, ela perdeu 1.239 quilos. Houve uma conferência de peso, e na ADI foi feito o despacho de importação, e ela, salvo engano meu, ela deu no canal verde, mas o armazém não informou a diferença apurada nessa conferência. Sendo por isso, a empresa acabou sendo autuada, com base na multa do artigo 107, inciso 7º, alinhado, decreto 3766, com redação dada pelo artigo 77 de 10.833, o volume depositado em local e que não foi localizada. Então, a Receita, a posteriori, depois do despacho, descobriu que havia uma diferença de carga a menor, ou seja, o embarque foi 27 mil e saiu 26, o armazém sabia da diferença, teria que avisar a autoridade aduaneira local para ela fazer o processo de controle aduaneiro sobre a carga. Simplesmente deram como não haver nenhuma alteração no despacho, sem essa informação, a carga foi desembaraçada. Aí ele alegou também que não houve prejuízo ao controle, né? Basicamente, essa informação ele afirma aqui, e que a multa seria, enfim, descabida, desproporcional, porque o peso seria 0,39% do total. A questão não é essa, a questão é que e ele também alega que se houve uma diferença de peso e o importador não reclamou, que seriam 1.000 quilos de cerâmica, 1.200, não haveria nenhum problema com a operação. Então, essa situação, ou seja, há uma não, Carlos. Agora está em julgamento o item 145, não é isso? 145. Mas 145 na pasta... Não, eu informei que houve um erro, eu colei errado. Você tem que abrir um processo... Qual é o arquivo? Ele está escrito multa, está redigida, só um minutinho. É o último? Está só correção? Não, eu coloquei agora. É que são vários, eu tenho muitos processos. É o último que está sem número, Carlos. Tá bom, já abri aqui. Tá? Eu não consegui enumerar, Carlos. Você me desculpa, mas eu não consegui. Agora enumerar, deu um problema aqui. Sabe como é que é, né? Lei de Murphy, na última hora. Mas, enfim, então, posso prosseguir? Ok. Então, essa questão, de fato, é essa. Houve uma entrada de uma carga declarada pelo transportador num peso superior a 1.239 quilos. O armazém se silenciou sobre esse fato, que é um fato relevante. O armazém tinha que comunicar à Receita Federal. Essa carga ia ser separada e, na hora de fazer a declaração, o NIC da carga não ia ser bloqueado, enfim, ia ter uma auditoria aduaneira, e nada foi feito, e a carga entrou no sistema como se tivesse tudo perfeito, e o importador registrou, com a liberação por parte do armazém, está disponível a carga, ele fez o despacho de importação em seguida, deu o canal verde, e o controle aduaneiro ficou vendido nessa história. Ele alega que isso aí não foi nada demais, porque a carga foi, enfim, foi desembaraçada e o importador nada reclamou da diferença de carga. Isso não é a questão, né? A questão é que havia uma situação que a Receita tinha que conferir. Essa é a diferença de peso, o que foi? Para onde foi parar essa carga? Né? Era realmente cerâmica? Não se sabe. A Receita não teve acesso físico à carga. Por quê? A conferência, porque o container passou incólume a uma situação indevida. Então, a DRJ de São Paulo aqui, conforme o acordo, né, no dia 5/10/2008, aplicou a multa de carga não localizada em resíduo sob controle aduaneiro. Foi o que eu falei, artigo 107, inciso 7º, a linha A do 3766, o depositário teria que informar a Receita Federal.
ela tomou ciência disso aqui, traz o recurso voluntário, basicamente apresentou as mesmas alegações da defesa, que não havia prejuízo, que não existiu reclamação da empresa, é uma defesa singela. A única consideração maior aqui é que ele diz que teria que se acrescentar, ele acrescenta a ausência de busca pela verdade material. E então afirmou que causou estranheza que a firma que fez a importação, no caso, não fez reclamação da diferença da carga. E ele entende que ele teria, em tese, sido cerceado a sua defesa pelo ato administrativo, e daí pedia nulidade, citando alguns acórdãos do CARF em fato disso, né? Mas o que eu poderia destacar aqui no recurso, ele diz que teria algum tipo de erro de cálculo em relação ao valor, né? Que teria que ser um valor abreviamente calculado, que a penalidade teria que ser R$1.000 aplicado por extraviado, e fez uma contagem no contêiner, existiam 444 caixas, e daí a penalidade ter sido feita sobre 444, ele acha que não, que é o único fato, que não teria que ser a penalidade feita dessa forma. Esse é o fato, é o relatório. Só um minutinho, pessoal. Ok, tinha um ruído estranho aqui, eu ia desligar. Enfim, em face disso, eu passo para o voto. Tá? Quanto à questão preliminar, busca da verdade material, o real, eu entendo aqui que as informações são estranhas ao caso. A Receita Federal, no exercício do seu trabalho, ela tem que perquirir ao armazém, que é responsável pela carga, né? E aí eu cito o artigo 15 do decreto 6.759, que a administração ela tem que fazer o controle e fiscalização, então ela exerceu tudo isso dentro da sua atribuição, fez na área alfandegada, então, assim, não há de se falar que houve, que a Receita teria que perquirir mais algo. Na verdade, isso tem que fazer seria a própria defesa, né, de produzir esses documentos, e essa inércia, não há uma inércia do fisco. O fisco tinha as informações necessárias, que era o conteúdo da carga que foi exportada para o Brasil, conhecimento de embarque, e a documentação de pesagem da carga, e que, em confronto com a declaração de importação, então, não teria mais o que fazer, né? Ele, enfim, traz essa argumentação, mas que eu entendo que não se aplica ao caso, e ele teria que trazer a comprovação ao contrário, ele teria que fazer a prova, e no final o tema tem que ser adicionado aos julgadores à COR, inclusive ele não colocou essa verdade material também na primeira instância, ele colocou a nós aqui, mas eu não vejo, eu estou convicto da verdade material, eu tenho as informações, eu estou plenamente convicto dos fatos que aconteceram, estão suportados com as documentações aduaneiras necessárias ao fato. Em relação ao item B e da argumentação dele também, que não retrata a realidade, eu entendo que sim, o auto está perfeito, ele fez intimação, ele perquiriu junto ao armazém as informações necessárias, e o conhecimento de embarque está dentro do processo, comprova a diferença de peso, então não tem aqui nenhuma informação que discorra ao contrário dos fatos decorridos. Inclusive, ele próprio reconhece que, enfim, ele diz que não houve prejuízo, ele inclusive afirma que ninguém reclamou, mas houve a pesagem, é questão física. Ele gerou. O mais impressionante é que o peso é feito pelo armazém. É a balança do armazém, não é da Receita Federal. O documento foi gerado por ele próprio. Ele gerou a informação. Em relação à questão do erro de multa, ele argumenta que não poderia ser aplicado R$1.000
por volume, eu, salvo engano meu, mantive aqui a penalidade, sim, apesar de ser um valor elevado. Ele diz que as cargas desovadas ficaram lacradas dentro do contêiner, que seria um único conjunto. Isso não é verdade, o contêiner é meio de transporte, não é embalagem, né? Então, cada item que está dentro do contêiner é uma embalagem diferente, sofre um controle, então não há como, não entendo que há favorecimento ou questão dessa natureza, e foi a forma ele entendeu que não seria adequada, né? Eu entendo que não, porque, de fato, houve a contagem, estava nos documentos de importação, então a multa é objetiva, não tem caráter tributário, é caráter administrativo, isso também eu coloco aqui, né? Novamente eu digo que tributo não é, ele usou o Código Tributário, eu afasto o Código Tributário, eu aplico o regulamento aduaneiro, e, enfim, ele não podia ter entregue essa carga, conforme o artigo 515, sem autorização do fisco. Então, por todo exposto, eu voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e negar o provimento ao recurso. É assim que eu voto. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos botar em votação. Doutor Lázaro, como vota? Acompanho. Doutor Oswaldo? Acompanho. Doutor Carlos? Eu fiquei só com uma dúvida. Ou não, doutor? Porque ele era um container com 44 volumes. Na verdade, não. Estou dando uma olhadinha aqui no 44, não. 44, agora você me confundiu. É 44. 444 volumes. 444. 444. É isso mesmo, eu estava fazendo a conta errada. Houve uma divergência de peso, correto? Sim, esses volumes, foi cobrado por volume. E no container que acabou não sendo aberto, tinham 444 volumes. Sim. Que, em tese, eles consideram que não foram localizados. Não foi conferido, saíram do porto sem desembaraço, sem conferência da carga. Saiu sem o desembaraço? Porque a carga, veja bem, ele recebeu 1.300 quilos, estou arredondando, ok? E declarou 1.200, cadê os 1.000 quilos? Não, isso eu entendi, mas a carga foi liberada com desembaraço automático? Não está na posse dele, não está no armazém, ele alega que liberou para o importador. Esse container foi liberado com desembaraço automático? Foi verde. Foi verde? Foi verde. Não teve... Os 444 foram liberados. Eu tenho dificuldade de entender. Não estava na DI. Não estava na DI. Esses 444 não estavam na DI? Não estavam. O que estava na DI, então? Só os 1.200 que ele pesou. Os 1.200 quilos. Os então, 1.300... Há uma divergência de pesos. Há uma divergência entre o peso do navio e o peso do armazém. Sim. Agora, eu tenho dificuldade em considerar que esses 444 volumes não foram localizados, porque, na verdade, eles estavam lá. Não estavam. Eles não foram conferidos. Não. Quando a fiscalização, pelo que eu entendi do fato, só para te ajudar, tá? Qual é o raciocínio? Estou tentando lembrar também, que eu já li isso há muito tempo e recordei agora. Mas, pelo que eu me lembro do auto, a mercadoria chegaram 1.300 quilos no navio, e essa mercadoria, nesse contêiner, que não foi aberto, segundo o armazém ficou lacrado, há uma diferença de 444 volumes que saíram sem controle. Não foi declarado. A mercadoria não foi encontrada, não estava no armazém. Aí o armazém falou, não, eu entreguei ao importador. Só que o importador registrou quantidade menor que chegou do navio. Entre a chegada do navio e a descida, abduziram 444 volumes. É que eu estou conferindo aqui no... Eu tenho que ler o auto agora. Realmente. É isso. A carga foi desmembrar, ela tinha 2 CEs, né? Um CE foi devidamente desembaraçado e o outro CE ficou, vamos dizer assim, voando.
Quando a fiscalização achou, depois de 2 anos, depois de 2 anos, fui tentar achar a carga não estava mais lá, não é isso? Isso, não encontrou essa carga. Isso que eu não tinha entendido. E esses 444 volumes corresponde a essa carga que ficou no CE perdido ou está incluindo também a carga desembaraçada? Essa que era a minha dúvida. Não, é só a carga que sumiu, não encontrada. Que seria o... R$1.000 por volume. R$1.000 por carga. Cada carga R$1.000. A carga a gente não sabe qual é o valor da carga. É uma presunção legal. Presume-se que a carga vale R$1.000. Foram 444 cargas, vezes 1.000, 444 mil. Ô, Tom? Ou não, Oswaldo? No 444 houses, essa carga é LCL, o que é? Agora eu tenho que ler, não vou me recordar. Eu me lembro que era um container que houve uma diferença de 1.239 quilos, equivalente a 444 volumes. Agora, num conhecimento de embarque, tem aqui um número, está aqui no alto. Está aí no início do meu relatório. Conhecimento de embarque 07, 08, 05, 184, 888, 2301. E tinha o conhecimento de embarque 0008, 584, 2292, que não foi objeto do documento liberatório. Ou seja, liberou um container. Isso, a minha dificuldade é o seguinte, esses 444 volumes estão vinculados a esse segundo CE? É o segundo. É um container inteiro, lacrado. Isso eu tenho certeza. Então, na verdade, foram 2 containers, né? Foram 2. Um tá. saiu sem despacho. Eu achei que ele tivesse aplicado a multa sobre todo o container. Não. Só sobre aquilo que não localizou. E como o tempo inteiro fala-se num container, então existe... O container que não foi declarado corretamente, que não estava, que seria essa pesagem aí, desse container. Não, agora eu entendi o enredo aqui. Tá? Eu achei que fosse parte do container já tendo sido desembaraçado e parte não. Mas, na verdade, um container foi e o outro... Inclusive, sumiu. O que ele queria, quando ele falou da verdade material, ele queria que o fiscal fosse lá na empresa... fiscalizar. A empresa, segundo o auto de infração, diz que essa carga que sumiu não é dela. Ela, inclusive, dá o nome de uma outra empresa que seria consignatária. Mesa do Brasil ou Elite Cerâmica. Nenhuma das duas a mesa diz que não é dela, que seria dessa Eclipse. Uma joga para outra e ninguém quer ficar com a carga. Ou seja, a carga saiu, nem se sabe com quem saiu. Você me desculpa, mas por isso que eu tenho que ler. Apesar do Leonardo pedir o resumo, mas eu não... Porque a situação é bem diferente. Eu entendi a situação, eu acompanho. Carlos, essa tua dúvida, eu acho que ela está aqui no auto de infração, na página, na folha 3 do auto início. Ele diz assim: observemos, porém, que o peso bruto da mercadoria desembaraçada na DI número tal é exatamente o mesmo do CE número tal. Esse é o que foi desembaraçado corretamente. Essa foi correta. A mercadoria descrita no CE número tal, que é o que a gente está falando, não é a mesma registrada na aludida DI. Não se justifica por isso a afirmação do depositário de que a liberação da carga amparada pelo CE tal tenha sido feita com base na DI número tal. Então, de fato, seria o CE integral, entendeu? Isso, que é o final 2492. 92. Não, eu entendi a situação. Realmente, a carga... 2301. 2492 saiu direitinho. E esses 444 volumes são todos do final do CE final 92, né? Inclusive, na defesa, ele falou que estava lacrado. Ninguém abriu. Saiu. Tá. Eu entendi a situação agora. Eu acompanho o relator. Ele não apresentou o container. Cadê o container? Não tem container. Não tem DI, você tem que responder. Ali, mas se a carga pertence a fulano e Beltrano, eles tinham que reclamar. Não me reclamaram, não tem nenhum processo. Aí ele queria verdade material nesse sentido. Eu falei, não cabe isso. Você que tem que fazer prova, né? Você que vai lá fazer prova, a materialidade, fazer auditoria. E eu não vou mandar fazer uma auditoria na zona secundária para ver, até porque se essas cargas já foram consumidas. Não estão mais lá na posse, não cabe essa verdade material. Ok? Esclareceu? Tirado a dúvida? Obrigado, Carlos. Olha, você me desculpa, mas eu não me lembro de todos os detalhes. Enfim. Então, o seu voto é? Com o relator. Tá. Doutor Marcos. Sou eu. Perdão. É Fernanda? Desculpa, doutora Fernanda, desculpa. Com o relator. Perfeito. Doutor Marcos agora. Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda. Acompanho.
Doutor Leonardo. Acompanho. Ok, agradeço, então. Nos termos do meu voto, então, reconheço do recurso e nego o provimento. Conheço do recurso e nego o provimento no mérito. Perfeito. Eu peço escusas já adiantadas, porque infelizmente, são várias situações distintas, são várias situações bem específicas, e eu tentei resumir, até a pedido do Leonardo, mas eu quero atender a todos, mas eu não sei se vou ter capacidade de fazer o resumo a contento, enfim. E agradeço às partes que são esclarecedoras, porque certamente não estou trazendo o esclarecimento que vocês tanto necessitam. Então, as apartes são muito bem-vindas. Agora, então, próximo item da pauta, o 146. A mesma empresa Teconsuap. Agora eu vou aqui no voto. Espero que eu tenha aberto a conversão. Deixa eu ver. Só vou abrir aqui a pasta. Cento e 146, não é isso? Agora me perdi. Não é isso, Bataroli? Nós estamos no 146, né? Eu me perdi. 146. 146. Tá, ok. O que está na pasta realmente está correto. Vou confirmar. Outra penalidade aduaneira, ocorrida em 11 de março de 2006. Erro formal, dígito. Houve aqui, nesse caso, eu acredito que foi um erro de transcrição numérica de informação e de lacre na documentação de controle administrativo, e o erro não foi reconhecido pela Receita, que prejudicou o controle aduaneiro e a aplicação de penalidade. Eu vou só rapidamente ver aqui. Tom, Oi. O apoio pediu a palavra. Ou não? Pode falar. Obrigado, Carlos, Oswaldo. Presidente, vou ter que interromper a gravação oficial, ok? Ok. Pela pausa. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, ou nós continuamos com a nossa gravação, ou a gente interrompe e volta. Pode até voltar um pouco mais cedo, se vocês quiserem, 1h, 1h30. Pode falar, Carlos. Pode falar, Oswaldo. 1h30, Oswaldo? 1h30, a mesma coisa que ontem. Para mim, pelo menos, está ótimo. Dá tempo de sair, descansar um pouco. Porque a parte só bater as 2h e meia hora, eu tento fazer pelo menos esse, para a gente já adiantando. Tá bom assim? Ok? Então, eu vou dar encerrada a nossa sessão, que nós estamos no dia 27, pela manhã, e depois a gente retorna no item 145. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Até já. Bom.